Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui ao canal. Hoje com um cenário diferente, estou aqui na minha residência, no escritório e também com assunto diferente. Quem me segue por aqui sabe que eu falo muito de patologia clínica, que era o meu antigo trabalho, mas quem me segue nas redes sociais sabe muito bem o quanto eu me dedico hoje à medicina chinesa e à reabilitação. E a pedido de uma seguidora vim trazer esse assunto para vocês entenderem um pouco como a medicina chinesa pensa, como a medicina chinesa interpreta as doenças e quais os auxílios, como pode assim a medicina chinesa ajudar no tratamento, né, dos nossos animais e de pessoas, essa medicina da qual eu me apaixonei. Mas você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, não deixe de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos e no final aí me dá uma curtida, que vai ser sempre bom e muito importante aqui para o canal, tá bom? Mas vamos seguir aqui com o assunto. Então a gente vai falar sobre medicina tradicional chinesa. Então a medicina tradicional chinesa, ela vem de uma história muito antiga e rica. É a terceira medicina mais antiga, antes dela só tinha a egípcia e a babilônica. E existiu há milhares de anos e também são usadas, né? O fato dela ser usada até os dias de hoje mostra o seu valor. A medicina chinesa ela foi pouco desenvolvida em outras civilizações do mundo, essencialmente pelo fato da China ser isolada do mundo por questões políticas. Só em 1972, para ver como é recente, essa medicina começou a se espalhar pelo Ocidente. Então, como começou? Antigamente, os habitantes chineses, eles utilizavam pedras para se aquecer e ao começar a observar que determinados locais, né, onde se colocavam essas pedras, eles começavam a obter melhora de dor. E isso veio fazer com que também desenvolvesse agulhas, né, na época feitas de ossos, e aí eles, ao espetar em determinados locais do corpo, eles começaram também a ter alívio de dores. Eu brinco que veio como se assim, os meridianos, os manuscritos chineses, parece que veio um ET, deixou tudo pronto lá na China e foi embora, porque é incrível como a gente pode imaginar que determinado ponto, apertando, alguma outra região vai ser estimulada, hoje através da termografia, de eletroestimuladores, através da formação de neurotransmissores e muitas vezes pela ressonância, a tomografia, a gente consegue ver a parte científica da medicina chinesa, né? A medicina chinesa já tem comprovação científica, não é placebo. Mas isso é incrível como antes de Cristo já se havia descoberto isso. Aí veio o Imperador Amarelo e o Imperador de Fogo, são duas lendas muito conhecidas, né? O Imperador Amarelo, o nome é Huang Di, e o Imperador de Fong, Xinon. Então, esses autores, passando aqui para o próximo slide, eles foram autores de dois livros muito importantes para a medicina chinesa, né? Toda a base da medicina chinesa está presente nesses livros. E não se sabe se esses imperadores realmente existiram, mas os historiadores datam a sua existência entre 2.500 a 2.700 anos antes de Cristo. Ambas essas figuras foram muito importantes, são autores de dois livros muito conhecidos e contribuiu significativamente à medicina tradicional chinesa. Mas a medicina chinesa de hoje, como são os hospitais de hoje? Então, na China, a medicina integrativa, ela hoje é praticada. Os chineses não somente fazem, né, não aplicam somente a medicina tradicional chinesa. Ele também absorveu muito da medicina ocidental. E hoje eu acredito que cada vez mais, tanto nos hospitais como na veterinária, essas medicinas vão estar se integrando, pois existem doenças que a medicina ocidental é incapaz de tratar, o que já a medicina oriental possibilita. E no futuro, eu falo isso, que eu tenho, não sei se eu vou chegar a ver isso, mas eu acredito que no futuro, tanto os hospitais, os CTIs, isso tanto humano como veterinário, vai ter tanto médico clínico, né, a parte ocidental, como também o acupunturista, o médico chinês nos CTIs. Então, um dos resultados mais notáveis da combinação dessa medicina, por exemplo, se usam na China, né, as folhas de salgueiro, que tem para ajudar na fratura,
mas também observa a fratura através do raio-x. O uso da acupuntura anestésica durante a anestesia, né? Em Cuba, muitas vezes isso já é usado. Hoje sabe-se que determinados fármacos diluídos em determinados pontos de acupuntura, você diminui a sua utilização e tem a analgesia adequada, a anestesia adequada. Então a eletroacupuntura cada vez mais está sendo usada em conjunto com a anestesia e isso só vem beneficiar o paciente pela menor utilização de fármacos. A realização do Tai Chi, né, que é mais conhecido como Tai Chi Chuan ou Tai Chi, hoje o que mais se fala em tudo que é lugar, né, o quanto a meditação, os exercícios respiratórios, a yoga também muito assim, falada na Índia, o quanto isso melhora a nossa imunidade, melhora a nossa qualidade de vida. Então são coisas que muito tempo antes de Cristo já era conhecido e hoje cada vez mais está chegando ao Ocidente com força e demonstrando a sua importância na saúde. Então vamos falar sobre a teoria Yin Yang. Há milênios, né, os chineses observavam os movimentos contínuos da natureza e construíram duas teorias de base de pensamento, a teoria Yin Yang e a lei dos 5 princípios. Aí eu coloquei para vocês um videozinho tridimensional mostrando o Yin e o Yang, a transformação, né, que a gente vê sempre naquele modo plano e aí a gente consegue ver o preto, que é o Yin, se transformando em Yang e o Yang se transformando em Yin. Eles formam um movimento circular, né? A gente diz que o Yang ele percorre mais a superfície do corpo e o Yin, quando vai se transformar, ele penetra na parte mais interna do nosso corpo. O Yang seria energia e o Yin seria a matéria. Então, entre a massa e a energia, a única diferença é a velocidade dos átomos. Os dois vivem em constante transformação. Esse aspecto foi confirmado pela teoria da relatividade de Albert Einstein e depois pela física quântica, que veio a balizar esse conhecimento tão antigo. Então, o que seria o Yang? O Yang seria o calor, o movimento, a claridade, força, expansão, explosão, polaridade, positividade, é o alto, o sol, o homem, o dia, a montanha, o fogo, o lado esquerdo, a mente, a energia. Engraçado que fazer o lado esquerdo, muitas vezes quando a gente vai ver o pulso, quando tem alterações do lado esquerdo, a gente pensa em características de deficiência de Yang, muitas vezes, né? O Yang alterado. E quando a gente vai lá e vê o pulso do lado direito, a gente já pensa muitas vezes em problemas mais ligados a Yin. E o Yin seria o frio, o repouso, a escuridão, a retração, a negatividade, a mulher, a noite. Tanto que a mulher, né, pois ela é a possibilidade de produzir a matéria, né? Ela produz o Yin através de um outro ser vivo. Então, a fêmea seria muito mais Yin do que Yang. E assim vão-se, né, pela natureza, tudo observando toda essa característica em Yang que todo o nosso corpo e todo o ser vivo possui. Então não há como entender o dia sem conhecer a noite. O Yang vai diminuindo e o Yin vai aumentando durante a noite. E assim é o conceito do Yang e Yin relativo. Tudo é relativo. O alimento, por exemplo, como uma pimenta, ela tem características Yang, mas ela também tem a tonificação de Yin, muitas vezes. Então a gente pode ter um alimento Yang, um alimento, né, que dê calor, né, mas ele também tonifica Yin. Então tudo vai depender da relação. Ele pode ser Yang para determinado coisa, determinada coisa, ele pode se tornar Yin quando ele tonifica outra coisa. Os espectros de luz que eu coloquei assim é porque vem uma luz clara. Quando ele passa por um prisma, ele se demonstra em várias cores. Então uma cor pode ser bem Yang, mais quente, como, né, o vermelho, mas ele pode se tornar mais violeta. Então dentro de uma luz também tem uma questão mais Yin. Por isso que tudo tem Yin e Yang, tudo é um equilíbrio Yin e Yang.
Então, quais são os princípios, né, básicos do Yang e do Yin? Tem o princípio de transformação, a constante transformação de um no outro, o contínuo equilíbrio dinâmico. Portanto, quando o Yang cresce, o Yin decresce e vice-versa. E assim fica no equilíbrio. O princípio de transmutação é no princípio que a gente pode botar até do dia e da noite. Quando dá meio-dia, o Yang está no seu máximo. E aí ele começa a se transformar em Yin, chegando o máximo em meia-noite. E assim vai se transformando em Yang. E isso vai dando o princípio de transmutação. E o princípio da relatividade. Todo conceito é relativo dependendo da referência. Então, gente, seria mais ou menos isso. Nós temos o Yin e o Yang em equilíbrio, correto? Como pode acontecer relativo, né? A gente pode ter um Yin normal e ter deficiência de Yang. Então, esse animal aqui, muitas vezes, ele vai ser friorento. Ele tem deficiência de calor. Ele tem extremidades frias. Ele é um animal que prefere lugares quentes. Ele é um animal que precisa de calor. Então, muitas vezes, nesses animais com deficiência de Yang, eu acabo usando muita moxa, muita técnicas que tragam Qi, né? Que tenha deficiência, para nutrir esse Yang e voltar ele ao equilíbrio. Aí a gente pode também ter o Yang normal do animal e ter uma deficiência de Yin. Isso muitas vezes é o que traz ao envelhecimento. Nós, quando envelhecemos, a gente está consumindo o Yin. O Yin é a matéria, lembrem disso. Então, muitas vezes a deficiência de Qi e deficiência é mais grave quando chega a deficiência de Yin. Na maioria das vezes a gente tem deficiência de Qi. Mas quando chega a Yin, a gente já sabe que está tendo já destruição de matéria. Então, muitas vezes uma deficiência de Yin, mesmo o Yin sendo aquilo que eu falei lá para vocês no início, o frio, o calor, ele tem deficiência, então o animal ele vai ter o quê? Sintomas de calor, porque parece que o Yang está aumentado, mas na verdade o que está diminuindo é o Yin. Mas esse animal vai ter muito calor, vai ser mais sedento, vai procurar lugares frescos, vai ser mais ofegante. Por quê? Porque ele vai ter sintomas Yang. Outra coisa que pode acontecer é o Yin tá normal, mas ele teve uma ascensão de Yang. Nesse caso aqui, o excesso de calor vai ser maior. O animal ele vai ter muito mais sintomas de calor. É bem diferente nesse sentido quando o animal tem o aumento de Yang. E o aumento de Yang muitas vezes pode levar até convulsões e outros sintomas. Então, assim, por isso que eu falo, a gente tem que entender isso, entender essa relatividade, o que está de verdade. O animal ele pode ter um Yang aumentado, como também um Yang normal. E isso aqui vai significar, às vezes, alguns sintomas parecidos. Alguns detalhes vão serem diferentes em relação a isso. E isso que faz muitas vezes a gente observar através do pulso, da língua, esse animal, fazendo com que a gente pense nessa característica. É excesso de Yang ou muitas vezes a deficiência de Yin com o mesmo sintoma. Já o Yin, a gente nunca vai ter em excesso. Não esqueçam que o Yin é matéria. Então, muitas vezes a gente só vai ter mesmo a sua deficiência, né? Com o envelhecimento, a gente tenderá a cada vez mais diminuir esse Yin. E, dando continuidade aí, ó, a doença, então, é decorrente do desequilíbrio do Yang e do Yin. Quando o Yang está exaltado, sobrepõe o Yin. Ocorre um estado de hiperatividade das células, hipertensão arterial. Um exemplo é o hipertiroidismo, taquicardia. E quando o Yin está exaltado, na verdade, muitas vezes, assim, a gente pode colocar aqui na deficiência de Yang, né? Quando o Yin vai estar exaltado, ocorrerá o contrário, os quadros de hipoatividade, hipofunção, quietude. Então, muitas vezes a gente vai observar essas deficiências de Yang em animais de hipotiroidismo, com, aqui está colocado errado, tá, gente? É constipação, né, intestinal, bradicardia, sonolência.
Então, cabe à medicina chinesa, né, principalmente ao profissional especializado na medicina chinesa, de diagnosticar esses desequilíbrios e promover, restabelecer esse equilíbrio novamente com harmonia, né, desfazer a desarmonia presente. Então, gente, eu ainda vou dar continuidade a esse vídeo, mas para não ficar muito longo, a gente vai deixar a primeira parte 1 aqui, que a gente vai falando sobre a teoria Yin Yang. No próximo vídeo, eu vou estar falando para vocês aí a teoria dos 5 elementos e assim continuidade, teoria também dos 8 princípios. Um grande beijo a todos, obrigado pela presença aqui no canal. Não se esqueçam de deixar os seus comentários, suas dúvidas e não deixem de me seguir lá nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.